Esse é o canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre o autorretrato. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites entre o autorretrato e a obra de arte, esse vídeo é para você. Se procurarmos num dicionário, o termo autorretrato é definido como um retrato feito por um indivíduo de si mesmo, sob a forma de desenho, pintura, gravura ou mesmo em descrição escrita ou oral. A forma correta da escrita da palavra é autorretrato, escrita de forma junta e sem hífen, e com 2 R's. Estabelecida depois da reforma ortográfica. Na história da arte, o autorretrato diz respeito à identidade pessoal de alguém. Ele é como um espelho da pessoa para si própria. A história da arte possui várias linhas teóricas. Cada linha teórica reflete uma maneira diferente de entender o mundo e assim se interpreta o ser humano, como se entende a mente humana, os comportamentos, os relacionamentos, os sonhos e o inconsciente. O autorretrato também é a maneira como alguém deseja ser visto pela sociedade e diz respeito a uma história pessoal. A arte traz possibilidades de se entender o ser humano, relacionando a sua história de vida, bem como a cultura na qual ele se insere. Os contextos históricos e culturais demarcam o sujeito e suas múltiplas diferenças. Olhando para o nosso interior, podemos retratar emoções, sentimentos, desejos, medos, traumas, sonhos e memórias. O desenho e a pintura são de grande importância na construção de nossa identidade, principalmente na infância. A arte é o social que existe em cada um dos sujeitos. A arte expressa no indivíduo, pelo indivíduo, com o indivíduo, sua constituição enquanto ser social, enquanto um ser que está para além de si mesmo. A arte permite que se vivencie na prática a história da própria humanidade. Através de desenhos de si mesmo, é possível saber o que se passa na mente de uma criança ou como ela está se sentindo. Assim, desenhos coloridos ou feitos no centro de um papel indicam, normalmente, saúde emocional, enquanto que desenhos pequenos, expressados nos cantos da folha de papel e com poucas cores, podem indicar algum tipo de trauma ou angústia. Dessa maneira, o autorretrato reflete a história pessoal de alguém, trazendo uma possibilidade de vivência das práticas dos comportamentos humanos. A arte nos faz viver sem ter que necessariamente viver o exato. A arte amplia o ser humano. A representação do corpo estabelece vínculos de identidade profundos com nós mesmos. Ao representar a própria figura, o artista faz uso do seu próprio universo simbólico e de sua mitologia pessoal. O autorretrato é uma expressão subjetiva íntima do próprio artista. Além da aparência física, o autorretrato reflete as emoções, os pensamentos, os desejos, a história, a cultura e a sociedade onde estava inserido o artista, mesmo que de forma involuntária. Antes da invenção da fotografia, o autorretrato era a única maneira de se apreciar um registro de alguém, através da pintura, do desenho, da escultura ou de qualquer suporte artístico possível.
O autorretrato não precisa ser feito somente com o rosto da pessoa. O autorretrato enobrece a alma e aquece os sentidos, trazendo autoconhecimento. Nas cavernas de Lascaux, na França, os povos pré-históricos faziam registros apenas de suas mãos. Assim, as primeiras pinturas conhecidas são também os primeiros autorretratos da história. O contato e o estudo dos autorretratos muda quem estuda a arte. O estudo do autorretrato afeta a mente, o corpo, as emoções e o psiquismo de quem estuda a arte, pois a arte produz diferentes reações e afetos. A arte não é lei, regra, obediência ou obrigação e produz diferentes interpretações e aprendizados. Na Grécia Antiga e no Império Romano, os autorretratos eram comuns em moedas e medalhas. Eles traziam um impacto no cotidiano e uma identificação emocional a partir do contato com a figura dos reis, imperadores e lideranças políticas. Em sua estética, o autorretrato pode trazer objetos, animais, formas, cores, números, afetos, com os quais o retratado se identifica. E da mesma maneira, uma parte do corpo pode ser mais valorizada do que outras. Inicialmente, deve-se compreender qual é o conteúdo do autorretrato e, assim, descobrir o mundo simbológico do artista e, assim, trazer à tona a poesia criativa inconsciente desse mesmo artista e de seu período histórico-social. O arquiteto grego Theodoros, no século VI a.C., fez uma estátua de bronze com uma carruagem, um cavalo e um homem em cima. Este seria o seu autorretrato. Na Grécia, os autorretratos eram feitos com o auxílio de espelhos arcaicos e muito diferentes dos que temos hoje. O autorretrato nos reflete assim como um espelho, mas ele vai além de um simples reflexo somente dos traços físicos. Ele reflete nosso inconsciente, mesmo que seja feito de maneira não intencional. O autorretrato reflete a necessidade de criação mais profunda de um artista em busca de desvendar sua mente inconsciente profunda. Para Platão, o autorretrato não é feito só de imagens refletidas, mas no ato de olhar para dentro de si mesmo. O autorretrato é uma forma de expressar o subjetivo do corpo. Assim, ele reflete o lado fisiológico e, principalmente, o lado psicológico. O autorretrato pode trazer objetos, cores, formas, números ou animais com os quais o autor se identifica. Da mesma maneira, uma parte do corpo pode ser mais valorizada do que outra. Na pré-história, o desenho da figura humana possivelmente tinha uma função ritualística. Já na antiguidade, o desenho demonstrava o poder dos nobres. Na Idade Média, o autorretrato estava ligado ao poder, principalmente da igreja, voltado para a religiosidade e para a catequização. No Renascimento, a pintura do ser humano valorizava o indivíduo. Assim, o autorretrato possuía papel de destaque nas referências quanto na valorização do individual e da liberdade.
Considera-se que o individualismo surge perto do século XVI, a mesma época que espelhos de boa qualidade foram inventados, permitindo que as pessoas vissem a si mesmas mais claramente. A partir desta invenção, o gênero do autorretrato teve um crescimento significativo. No Renascimento, a valorização do autorretrato se dava no intuito de eternizar alguém. Os artistas renascentistas queriam ser vistos como nobres e se retratavam como os nobres. Antes do Renascimento, o autorretrato não era como o conhecemos hoje, pois era muito comum que os artistas pintassem retratos e colocassem o nome das pessoas retratadas embaixo, para que fosse possível reconhecer quem seria a pessoa retratada. A estética do autorretrato pode variar desde um desenho mais realista, numa representação que se assemelha a uma fotografia, ou pode ser feito de uma maneira mais expressionista, simbolista ou abstrata, valorizando as emoções em suas cores e formas. Ou refletindo a fragmentação do sujeito contemporâneo em colagens, por exemplo. Os autorretratos de Tarsila do Amaral e Anita Malfatti, apesar de serem de um mesmo período, refletem os traços diferentes das personalidades de cada artista, que ficam bastante marcados em suas pinturas. Anita Malfatti não se achava bonita, era tímida e tinha um deslocamento na mão esquerda que ela escondia sob um lenço em suas apresentações públicas. Em seu autorretrato, sua imagem se revela propositalmente apagada. Já Tarsila era considerada uma mulher muito bonita e vaidosa. Seus lábios são retratados com batom vermelho e seus olhos contornados de preto, como se estivesse indo para uma festa. Ela tinha orgulho do seu corpo, da sua figura, de seus belos traços e de sua elegância. O pintor Guignard tinha lábios leporinos e o queixo pronunciado. Porém, ele não escondia essas características físicas em seus autorretratos. Já o pintor Rembrandt se representava em pinturas, desenhos e gravuras. Ele mostrou suas feições desde a juventude até a sua velhice. Francisco Goya fazia autorretratos onde fingia não olhar para o espectador. Sua atitude política revelava sua vergonha com as guerras apocalípticas da humanidade. Paul Gauguin era um pintor pós-impressionista e fez seu autorretrato em argila, resultando numa caneca com o formato de sua cabeça. Paul Cézanne, em 1864, se retrata em fotografia e, posteriormente, numa pintura. Ele insere drasticamente as cores e as formas que retratam seu lado subjetivo. Magritte trouxe a ideia de identidade anônima. Em seu autorretrato O Filho do Homem, de 1964, ele se representa com uma maçã na frente de seu rosto. Para Frida Kahlo, seus autorretratos eram uma maneira mais sincera e real de expressar o que sentia sobre si mesma e sobre o que existia à sua volta. A mexicana era muito envolvida com questões sociais, principalmente relacionadas com a figura da mulher. Frida Kahlo expressava essa força sendo a protagonista de suas pinturas e resgata em suas obras diferentes momentos de sua vida e de suas raízes mexicanas. O pintor Eduard Munch
retrata seu corpo de maneira feminina, mas só do pescoço para baixo. Marcel Duchamp tinha um alter ego chamado Rose Sélavy. Marcel Duchamp assinava as obras com o nome dela e se autorretratava com roupas de mulher. O artista Scott Hutchinson explora a fragmentação do indivíduo contemporâneo em autorretratos que parecem colagens e trazem movimentos com diversas expressões faciais em mudanças de humor. Ele consegue nos transmitir como a ideia do movimento e transitoriedade está presente em sua concepção do indivíduo. A maior parte da história do autorretrato reflete a história da semelhança e a busca pelo belo. Porém, no período moderno e na arte contemporânea, percebemos uma mudança nesse panorama e os autorretratos começam a mostrar cores, expressões, emoções e são feitos com elementos simbólicos que refletem o lado subjetivo e inconsciente das pessoas. As crises de identidade e a busca pelo eu individual são determinantes para o desenvolvimento do autorretrato e da autobiografia no século XX. O autorretrato se torna um registro da compulsão interna do artista, sendo uma manifestação de um monólogo íntimo e revelador da personalidade. O autorretrato nos faz conhecer a nós mesmos como diferença e individualidade, como seres afetivamente únicos. O autorretrato diz respeito a quem somos e como nos vemos neste mundo. E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve!